esta oportunidade e a pastora que me confiou está trazendo a palavra do Senhor para os irmãos, amém? Amém. A segunda Reis 6, a partir do 8. Oh, glória. Oh, Pai. Amém. Amém, igreja? Amém. Pai, glória. Vamos estar lendo. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O 11. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Até ali, amém? A igreja pode se assentar. Amém? Amém. Então aqui vai falar, o texto vai falar sobre o rei da Síria, né? Ele estava fazendo guerra, estava em guerra contra Israel. E o texto vai dizer que ele chama os oficiais, né? E ele diz aos oficiais: vamos em tal lugar fazer um acampamento. Ou seja, o rei Haddad, ele estava ali combinando com seus oficiais, né? Para fazer acampamento em alguns lugares estratégicos, para esperar que o povo de Israel passasse e ele pudesse atacar. Porque o inimigo, ele é assim. O inimigo, ele vai tentar fazer acampamento, ele vai tentar fazer acampamento em várias áreas de sua vida, em algumas áreas de sua vida. Ou seja, o inimigo, ele vai tentar armar acampamento no seu casamento, ele vai tentar armar acampamento dentro do seu trabalho, ele vai tentar armar acampamento, ele vai tentar armar acampamento dentro da tua família, dentro da tua casa. Ele vai tentar armar acampamento na sua área da saúde, na sua área financeira, porque o objetivo do inimigo é tentar lhe derrubar, é tentar lhe destruir, é tentar ver a tua queda, é ver se você cai, é ver se você desiste, é tentar ver a sua morte, porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. O nosso inimigo, o inimigo de nossa alma, ele não brinca de ser inimigo. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Então ele está o tempo todo tentando atacar aquele que faz parte do povo de Deus, aquele que faz parte do povo do Senhor. Então diz que ele vai armar, né? Chama os oficiais dele para armar acampamento em vários lugares para esperar o povo de Israel passar. E o texto vai dizer que o profeta avisa ao rei de Israel: não passe por tal lugar, porque tem a armadilha do inimigo lá. Não passe em tal lugar, assim, porque o rei da Síria está lá, acampado, esperando só vocês passarem para destruir vocês. Então, o profeta, ele avisa ao rei de Israel que ele está correndo perigo, que Israel está em perigo. Ele avisa a Israel: não passe em tal lugar, porque sempre, quando nós somos homens e mulheres de Deus, Deus sempre vai usar um profeta para nos alertar. Deus sempre vai levantar um profeta para nos avisar a armadilha preparada do inimigo. Quantas vezes Deus usa o profeta, Deus usa a profetisa para dizer para você: não vá mais em tal lugar, não ande em tal lugar assim, não ande mais com fulano, não fale mais com ciclano, mas você
nós insistimos em fazer. Deus está avisando: não vai ter armadilha, não vai porque você vai cair, não vai porque é armadilha do inimigo, não vai porque é para ver a tua queda. Mas muitas vezes o crente, ele desobedece e ele faz aquilo que Deus disse para não fazer, e por isso muitas vezes vai pagar um preço. Só que ali nós vemos que o rei de Israel, ele escapa, porque ele ouve o homem de Deus e ele escapa. E vai dizer então que com isso o rei da Síria, ele fica enfurecido, ele fica injuriado com isso, ele fica chateado. Eu posso ver ele dizendo: mas por que será? Eu planejei tudo certinho, nós montamos acampamento, nós fizemos tudo certo, tudo direito, e eles nunca caem. O que é que está acontecendo? Será que tem um traidor no nosso meio? Será que tem alguém aqui que está dedurando? Será que tem alguém aqui que está ligando para ele e está avisando? Será que tem alguém que está passando um zap? Será que tem alguém que está enviando um direct no Instagram? Será que tem alguém que está ligando e está avisando? O que o inimigo não sabe é que Deus protege Israel. O que o inimigo não sabe é que o maior de todos está com o povo de Deus. O maior de todos é quem guarda o povo de Deus. Então, ele chama um deles, um dos servos dele, e pergunta: será que tem alguém dedurando? Será que tem alguém mandando informação? Será que tem alguém nos traindo? Porque isso não é possível. E aí o servo olha para ele e diz: não, meu senhor, ninguém está traindo o senhor. Ninguém está traindo, ninguém aqui é traidor. A questão é que lá tem um profeta. Lá tem um profeta que conta tudo ao rei. Lá tem um profeta que revela tudo para o rei. Ou seja, ele, o servo, ele sabia que o profeta contava tudo ao rei. Então, de certa forma, ele sabia, embora ele não declarasse. Porque quando um homem e uma mulher de Deus está em perigo, quando um homem e uma mulher de Deus está passando por uma situação difícil, está para cair numa armadilha, Deus usa o profeta, Deus usa a profetisa para avisar. Deus usa o profeta para falar. Por quê? Porque Deus cuida de Israel. Deus cuida do povo dele. Deus não deixa o povo dele abandonado. Deus não deixa o povo dele desavisado. Deus não deixa o povo dele ser pego de surpresa. Então não tenha medo se estão tentando te derrubar, se estão tentando te fazer parar, se estão tentando ver a tua queda, se tem alguém se levantando contra você no seu trabalho, se tem alguém se levantando contra a sua família, se tem alguém se levantando contra o seu casamento, não se preocupa, não fica inquieto, porque Deus cuida dos dele. Deus cuida do homem, da mulher que serve a ele, que não está fazendo a vontade dele. Então, aquele servo, ele diz a ele: tem um profeta lá que conta tudo ao rei. Tem um profeta lá que diz ao rei até o que o Senhor planeja dentro do seu quarto. Até o que o Senhor planeja dentro do seu quarto. Esse profeta fica sabendo e ele fala para o rei. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo: lá tem um homem que tem acesso direto com o céu. Lá tem um homem que tem acesso direto com Deus. E tudo que o Senhor planeja, tudo que o Senhor arquiteta, tudo que o Senhor projeta, até o que o Senhor pensa dentro do seu quarto, até o que o Senhor maquina lá dentro do seu quarto sozinho, o Deus do profeta revela para ele e ele conta para o rei de Israel. Aleluia. Então, o rei fica injuriado com aquilo. O rei, ele fica injuriado com aquilo. Quem é este homem? E logo a gente vê no texto que o alvo do rei da Síria, ele muda. Já não é mais o povo de Israel. O alvo dele passa a ser quem? O profeta. O alvo dele passa a ser o profeta. Então, ele vai e diz para o servo: vão e descubra onde é que ele está, porque nós vamos lá e vamos prender ele. Ou seja, ele queria calar a boca do profeta. Agora, que rei, me perdoe a expressão, burro, que rei é esse
se ele ficou sabendo que tudo que ele fazia, tudo que ele falava, tudo que ele planejava, até dentro do quarto dele, o profeta ficava sabendo. Deus mostrava para o profeta como é que ele acha que ele poderia ir atrás do profeta em Dotã e pegar o profeta. Será que ele não imaginou que do mesmo jeito Deus ia avisar para o profeta que ele estaria correndo perigo? Que ele estava planejando pegar ele? Então ele maquina na mente dele pegar o profeta. Ele maquina. Só que lá em Provérbios 15:3 vai dizer que os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os bons e os maus. Então Deus está vendo tudo. Deus é onisciente, Ele é onipresente. Ele vê conversa que eu e você não vemos. Ele vê panelinha formada que eu e você não conseguimos ver. Ele vê conversas que nós não vemos. Ele participa, Ele está presente em reuniões que eu e você não fomos convidados. Então, não temos que temer o inimigo. Não se importe se estão fazendo panelinha contra você. Não se importe se estão querendo te derrubar. Não se importe se estão querendo acabar com o seu ministério. Não se importe se estão querendo ver a sua queda, a sua destruição. Porque Deus, Ele vê todas as coisas. Ele está contemplando todas as coisas. Ele ouve todas as conversas. Ele está em todos os lugares. Não há nada que passe desapercebido dos olhos de Deus. Então, se Deus era com Israel, claro que Deus era com o profeta. Se Deus protegia Israel, Deus também protege o profeta. Então, o rei, ele maquina. E aí vai dizer no 14 que ele envia, né? Ele fica sabendo que Eliseu está em Dotã. E ele envia para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército, né? E eles chegam de noite e cercam a cidade. Então, olha para isso. Ele maquinou, ele planejou, ele arquitetou, ele projetou para pegar Eliseu. E diz que ele vai com cavalos, carros de guerra e um grande exército para pregar o profeta. Por quê? Porque o inimigo, ele quer calar a boca do profeta. Não pense que você vai pregar a palavra de Deus. Não pense que você vai profetizar para as pessoas. Não pense que você vai fazer o que Deus está mandando, que você vai entregar o que Deus está mandando e vai ficar tudo bem, vai ficar tudo tranquilo na tua vida. Porque o inimigo, ele vai vir para cima de tudo. O inimigo, ele vai maquinar, ele vai arquitetar, ele vai planejar. Porque o inimigo, ele quer calar a boca do profeta. Ele quer calar o profeta porque ele sabe que o profeta anuncia pecado. Ele sabe que o profeta prega a verdade. Ele sabe que o profeta vive a verdade. Então ele vai fazer de tudo para calar a boca do profeta. Aí ele envia carros de guerra, né? Um grande exército e cavalos, e cerca a cidade. E o texto vai dizer que ele cerca a cidade de noite. Por que de noite? De noite está todo mundo dormindo, todo mundo desapercebido. Ou seja, o que é que eu vejo aqui? O inimigo, ele não vai vir te atacar de frente. Ele não vai vir para você mostrando a cara. Ei, eu sou da parte do inimigo e quero te derrubar. Não. O inimigo vai vir com um sapatinho de lã. Vai vir como um bom amigo, uma boa amiga, uma mulher cheia de jeitinhos, querendo lhe oferecer o que a sua não lhe oferece. O inimigo vai vir com um sapatinho de lã como se fosse um bom colega, uma boa colega, um bom amiguinho, uma boa amiguinha. Confie em mim, fale comigo, me conte seus segredos. Eu estou do teu lado, pode chorar no meu ombro, pode desabafar comigo, mas depois ele vai mostrar quem ele é de verdade. Então, o inimigo, ele chega à noite, ele cerca à noite para pegar todo mundo dormindo, todo mundo de surpresa. Então não se iluda. Não se iluda com cara bonitinha, com amigozinho, com amiguinha. Não se iluda com pessoas que não são de Deus, que chegam na sua vida oferecendo o ombro amigo, que chegam na sua vida querendo que você conte seus problemas, que você desabafe, ou lhe chamando para distrair, lhe chamando para dar uma voltinha sem nenhuma consequência, porque é estratégia do inimigo. É plano do inimigo, é cilada do inimigo. Então, diz que ele chega ali à noite, cerca a cidade à noite.
E aí diz que o servo do homem de Deus, né, o moço, levanta bem cedo e ao sair, o que é que ele se depara com o perigo. Então diz que aquele servo ele acordou cedo. E quando ele acorda cedo que sai, ele se depara logo com o perigo. Ele se depara com a armadilha. Ele se depara com aquela situação, tudo cercado, tudo, como é que diz? O perigo estava em volta. Ele ali estava vendo o quê? A morte na cara. Pronto, é agora, vou morrer. Ele tomou logo medo, ele ficou logo apavorado. E aí vai dizer que ele corre para Eliseu. Ele corre para Eliseu, aí no versículo 15, né? No versículo 15 ele diz a Eliseu: ai meu Senhor, o que faremos? Ele chega, eu vejo aqui ele chegando desesperado para Eliseu. Eliseu, o que é que vamos fazer? Está tudo cercado, você já viu como é que está aí fora? A cidade está toda cercada, tem um exército cercando a cidade, tem cavalos, tem carros de guerra. O que é que vamos fazer agora? É o fim. E ele entrou ali em desespero. Eu creio que ele ali ficou desesperado. E Eliseu olha para ele com toda calma, com toda tranquilidade, totalmente tranquilo, e diz para ele: calma, moço, calma, meu servo, calma, fica tranquilo. Maior é o que está conosco do que o que está com ele. Mas por que Eliseu estava tão calmo diante de uma situação daquela? Olhe bem, nós vamos ver duas pessoas que serviam a Deus. Duas pessoas que estavam diante da mesma situação. Duas pessoas que estavam diante do mesmo problema. E um estava desesperado, o outro estava tranquilo. Verdade. E por que Eliseu estava tão tranquilo diante de uma situação daquela? Por que será? Como nós vimos aí no versículo 16, Eliseu responde para ele: não tenha medo. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. É como se Eliseu dissesse a ele: olha, moço, fica tranquilo, fica calmo, se aquieta, não fica desesperado não, porque o maior está conosco, o maior já chegou comigo, o maior está aqui para nos livrar. Então, ali, Eliseu, deixa eu dizer que Eliseu em seguida, Eliseu ora ao Senhor. E olha que Eliseu não vai orar pelos inimigos. Eliseu, a primeira oração de Eliseu não é para Deus destruir os inimigos. Acho que se fosse eu e você, nossa primeira reação era gritar, clamar ao Senhor para destruir o inimigo. Mas a primeira oração que Eliseu faz, os irmãos podem conferir aí no versículo 17, onde diz que Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. Olha que Eliseu, o profeta, ele se preocupou com o moço. Ei, você serve a Deus e está com medo desta situação? Você serve a Deus e está tão desesperado com essa situação? Você serve a Deus e não consegue ver que Deus já está agindo nessa situação? Você serve a Deus e não consegue ver que Deus já está movimentando o céu em seu favor? Deus já está movimentando o céu em favor da sua família? Deus já está movimentando o céu em favor do seu casamento? Deus já está movimentando o céu em favor da sua vida? Deus já está movimentando o céu em favor do seu ministério? Aleluia! Então ali Eliseu ora para que o Senhor abra os olhos do servo. E quando ele ora, então Deus abre os olhos daquele moço, daquele servo. E aí quando Deus abre os olhos daquele servo, o que é que aquele servo vê? Aquele servo vê cavalos e carros de fogo. Ou seja, ele viu cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então ali eu creio que ele entendeu que ele estava tão desesperado com a situação, ele estava tão focado no que ele viu, no problema que ele viu, que ele não conseguia enxergar o agir de Deus. Ele não conseguia enxergar que Deus já estava ali presente. Ele não conseguia enxergar o livramento de Deus na vida de Eliseu, na vida deles. Então, quando ele estava nessa situação, ele estava olhando como?
com olhos carnais. Ele estava olhando com olhos carnais. Olhe bem, eram 2 homens de Deus, eram 2 homens que serviam a Deus. Só que um estava desesperado com a situação. O outro, Eliseu, o profeta, ele estava tranquilo, ele estava calmo. Por quê? Porque o servo, ele servia a Deus, mas ele ainda estava com olhos espirituais. Ele só conseguia ver o problema, ele só conseguia ver morte, ele só conseguia ver o fim, ele só conseguia ver desespero, ele só conseguia ver a situação desesperadora na frente dele. Ele ainda não conseguia ver o agir de Deus. E quantas vezes eu e você estamos desse jeito? Quantas vezes, quando as aflições vêm, quando as tribulações vêm, quando estamos no meio de um mar revolto, quando a tempestade se levanta na nossa vida, ao invés de nós olharmos com olhos espirituais e enxergarmos o agir de Deus, enxergarmos que Deus já está agindo, que Deus já está trabalhando, nós olhamos com olhos carnais e só conseguimos ver o tamanho do problema. É verdade, Jesus. Só focamos no problema. Ai, agora eu fui. Agora eu vou me matar. Agora não tem mais jeito. Agora eu perdi tudo. Agora acabou o casamento. Agora acabou o trabalho e foi embora. Agora acabou. Não tem mais jeito. Agora essa doença me mata. Agora esse problema para mim é o fim. Não tem mais jeito para minha saúde. Não tem mais jeito para minha vida. Não tem mais jeito para o meu trabalho. Não tem mais jeito para o meu casamento. Mas quando nós olhamos com olhos espirituais, nós conseguimos enxergar o céu se movendo. Nós sabemos que Deus já está agindo. Nós olhamos com olhos espirituais, nós sabemos que Deus já está na situação, que Deus já está trabalhando, que o céu já está se movimentando, que o maior de todos chegou primeiro. Então não tenha medo se a doença chegou, não tenha medo se o problema é grande, não tenha medo se a dívida é grande, não tenha medo se o casamento está mal, não tenha medo se o seu marido ainda não é um convertido, não tenha medo se seu filho ainda está nas drogas. Pare de olhar com olhos carnais e passe a olhar com olhos espirituais. Porque quando você olha com olhos espirituais, você não vê mais um marido ruim, você vê um homem de Deus transformado, restaurado, servindo ao Senhor, pregando a palavra. Você vê um homem de Deus na sua frente. Quando você olha com olhos espirituais, você vê portas se abrindo. Quando você olha com olhos espirituais, você vê a sua saúde restaurada. E se ela não for restaurada, você tem a certeza de que você vai morar no céu. Quando você olha com olhos espirituais, você não vê mais um filho drogado, você não vê mais um filho jogado no crime, você não vê mais um filho jogado na prostituição. Você vê um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Você vê um homem e uma mulher de Deus. Você vê um homem e uma mulher de Deus que vai pregar, que vai louvar, que vai evangelizar, que vai fazer a obra do Senhor. Então, Deus abriu os olhos do servo e o servo mudou a visão. O servo muda a visão quando Deus abre os olhos dele. Então, quando Deus abre os meus e seus olhos, quando nós confiamos no Deus que nós servimos, quando nós cremos no Deus que nós servimos, quando nós sabemos que o maior é o que está conosco do que o que está no mundo, não tememos mais nada, não vamos temer mais nada. Então vai dizer que depois que ele ora e Deus abre os olhos do moço, então Eliseu ora ao Senhor e agora ele diz ao Senhor: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Aleluia, glória a Deus. Então, ele primeiro pediu para Deus abrir os olhos do servo. Verdade. Em seguida ele ora ao Senhor e pede ao Senhor que fira o inimigo de cegueira. Deus vai ferir pessoas de cegueira para não me enxergar. Deus vai ferir pessoas de cegueira para não te derrubar. Deus vai ferir pessoas de cegueira para não entrar no teu caminho. Deus vai ferir pessoas de cegueira para te preservar, para te dar vida, para te dar abundância de vida. Deus vai ferir alguém de cegueira para que não te persiga. Deus vai ferir alguém de cegueira, mas você não vai cair, você não vai parar, você não vai desistir, você não vai cair, porque o inimigo ele quer ver a tua queda.
Mas Deus, ele chegou primeiro. O inimigo quer ver a tua destruição, mas Deus chegou primeiro. O inimigo, ele quer ver a falência, mas Deus chegou primeiro. O inimigo quer ver o fim do seu casamento, mas Deus chegou primeiro. O inimigo quer ver a morte do teu filho, da tua filha, mas Deus chegou primeiro. Então, ele pede que ele fira aquela gente, os inimigos, de cegueira. E aí, quando ele fere, Deus fere, e diz que aqueles homens imediatamente ficam ceguinhos, ficam perdidos, ficam agora, eu creio que eles não ficaram totalmente cegos. Eu creio assim que eles devem ter ficado vendo só uma névoa, assim, uma coisa assim bem embaçada que não dava para eles definir, identificar quem era e quem não era. Ou seja, Deus feriu os inimigos para não enxergar Eliseu. Deus feriu o inimigo para não enxergar o profeta. Então não tenha medo de abrir a boca, não tenha medo de entregar o que Deus manda, não tenha medo de pregar a verdade, não tenha medo de falar o que Deus botou na sua boca para falar, porque Deus vai ferir o inimigo de cegueira e ele não vai te enxergar, nem vai conseguir falar a sua boca. Então Deus, aqueles homens ficaram ali perdidinhos. Aqueles homens ficaram ali perdidinhos, ceguinhos, sem saber mais para onde ir, porque com Deus é assim. Brincou com o servo de Deus, brincou com o homem de Deus, brincou com a mulher de Deus, mexeu com a pessoa errada. O inimigo, ele pode até mexer com você, o inimigo pode até mexer comigo e com você, mas ele vai ter que entender que ele mexeu com a pessoa errada, ele mexeu com o casamento errado, ele mexeu com o trabalho errado, ele mexeu com a família errada, ele mexeu com o ministério errado. Então não vai ter queda, não vai ter separação, não vai ter falência, não vai ter perda, não vai ter morte. Então diz que aqueles homens ficam ceguinhos, não enxergam mais nada, não sabem mais para onde está indo. E aí diz que Eliseu pega eles e diz: vocês estão indo para onde? Eu vou levar vocês no lugar certo, eu vou levar vocês até o homem que vocês estão procurando. Olha para isso que Deus faz. Olha o que Deus faz. Deus cega o nosso inimigo. Verdade. Deus cega o nosso inimigo para nos livrar, para nos preservar, para nos guardar. Verdade. Então aqueles homens ficam ceguinhos, eles seguem Eliseu. Eles seguem Eliseu. E aí Eliseu diz: vambora, vem, pode me seguir. Vamos comigo, vou levar vocês até o homem que vocês estão procurando. Não é esse homem que vocês querem? É até ele que eu vou levar vocês. E aí ele sai levando aquele exército, os inimigos. Tudo ceguinho, perdido. Tudo sem saber para onde estava indo. Levado pelo próprio Eliseu. E aí diz que quando ele chega lá em Samaria, e aí diz que Eliseu, ele diz: ó Senhor, agora abre os olhos deles. Pode abrir, Senhor, agora abre. E aí diz que Deus abre os olhos e faz eles enxergarem. Agora olha para isso. Aí eles eram o quê? Inimigos. Eles queriam destruir o profeta. Eles foram atrás do profeta para matar o profeta, para prender o profeta, para calar a boca do profeta. E lá Deus cega eles, Deus deixa eles cegos, Deus pega eles, faz o profeta levar eles para dentro de Samaria, diante do rei de Israel, diante do exército de Israel. E agora aqueles homens estavam cegos, desarmados e cercados pelo exército de Israel. Agora aqueles homens que vieram com toda a pressa para derrubar o homem de Deus, para calar a boca do homem de Deus, agora estava cercado pelo exército de Israel. Agora estavam ali desarmados, estavam ali vulneráveis, diante do exército de Israel e diante do rei de Israel. E aí no versículo, os irmãos podem acompanhar se quiser, aí no versículo 21 diz: quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los, Eliseu? E agora, Eliseu, eles estão aqui desarmados, cegos, estão aqui nas nossas mãos, e agora a gente mata? Então Eliseu responde: ó, não, nem pensar.
vocês não vão matar. Não, não mata não. Não mata não. Não precisa matar, porque o grande livramento Deus já deu. O maior chegou primeiro, não teve morte. O maior chegou primeiro, não teve queda. O maior chegou primeiro, não teve destruição. O maior chegou primeiro, então não precisa matar. Não precisa matar não. Se Eliseu diz a ele: não os mate. Você mataria aqueles que fizessem prisioneiro com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes deem pão e água para que comam, bebam e voltem para o seu Senhor. Então olha para isso. Eles foram para matar Eliseu. Eles eram inimigos de Israel. Eles estavam armando acampamento, se levantando, se organizando, tramando para destruir Israel, para destruir o povo de Deus. Quando ele soube que o profeta avisava, que o profeta contava tudo ao rei e que por isso eles não conseguiam matar o profeta, eles então se preparam, se organizam para invadir a cidade e matar o profeta. Mas quando eles chegam lá, Deus fere eles com cegueira, Deus dá um grande livramento, não existiu morte, não existiu destruição naquele lugar, eles foram desarmados. E aí, o que é que Eliseu responde? Não mata não, não precisa matar, não precisa. Se alguém lhe fez mal, se você sabe que alguém está lhe fazendo mal, se você sabe que alguém está se levantando contra a sua vida, alguém está se levantando no seu trabalho, alguém está se levantando contra o seu casamento, alguém está se levantando contra você, não precisa você fazer mal. Deus já deu o livramento, Deus já chegou com o livramento, Deus já te guardou, Deus já mostrou que está contigo. Você sabe que o maior está com você, você sabe que o maior te livra, você sabe que o maior fere o inimigo para lhe guardar, o maior fere o inimigo para lhe dar vida, o maior fere o inimigo para preservar a sua vida. Então não tema, não fique com medo. E quando você vê que o inimigo foi destruído, o inimigo foi confundido e envergonhado, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti. Então, se Deus está com você, se nós cremos no Deus que servimos, se nós sabemos que o Deus que servimos está conosco, que Ele vai nos guardar, que maior é Ele do que o que está com eles lá, então não precisa você revidar, não precisa você querer vingança, não precisa você querer o mal, porque quando Eliseu diz a eles aqui: não mate, eles já estão desarmados, não conseguiram o que queriam, não conseguiram atingir o objetivo que eles queriam, não fizeram o que eles vieram fazer. Deus já nos deu livramento. É como se Deus olhasse para eles e dissesse assim: vocês vão matar por quê? Foi vocês que pelejaram? Não. Foi eu. Foi vocês que lutaram? Não. Foi eu que cheguei primeiro e feri eles com cegueira e dei o livramento a vocês. Então por que vocês vão matar? Vocês não vão matar ninguém. Eu não ensinei a vocês a pagar o mal com o mal. Eu ensinei a vocês a pagar o mal com o bem. Então, se fez mal a você, se levantou para te destruir, você sabe quem é. Você sabe quem é que está lutando contra você. Você sabe quem é que está vindo contra a sua vida, contra o seu trabalho, contra a sua família. Não queira vingança. Não retribua o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem. Olha o que foi que Eliseu disse àquele rei: trate bem, dê comida, dê pão, dê água, alimente, coloque um banquete para eles. E quando eles estiverem fartos, estiverem cheios, despeça e deixe voltar para o Senhor deles. E aí, diz que o rei agiu dessa maneira: deu de comer, deu de beber. E depois que colocou o banquete, que eles se banquetearam, que eles ficaram satisfeitos, o rei de Israel despediu aqueles inimigos, aqueles homens, e eles foram embora. E não teve mais ataque contra Israel até ali. Então, quando eu e você entendemos que o maior está conosco, quando eu e você entendemos que o grande Deus de Israel, Senhor dos exércitos, peleja em nosso
favor. Nós não vamos temer o inimigo. Nós não vamos ficar desesperados quando o inimigo nos atacar. Nós não vamos entrar em desespero quando a situação chegar ao extremo. Nós não vamos ficar sem paz, sem dormir, porque as coisas estão difíceis, porque tudo está dando errado. Porque se nós olhamos com olhos espirituais, nós sabemos que o céu já está se movimentando ao nosso favor. Nós sabemos que a vitória vai chegar. Nós sabemos que Deus já está trabalhando. Nós cremos que Deus já está pelejando por nós. Então não precisamos ficar desesperados. Não precisamos perder o sono. Não precisamos ficar fadigados. Porque nós sabemos que o maior chegou primeiro. Nós sabemos que a situação pode estar ruim como for. A situação pode estar difícil como for, mas o maior chegou primeiro. O maior já está conosco. O maior já está agindo. O maior já está movimentando os céus. O maior já está dando ordem aos anjos para trazer a nossa vitória. O maior já está se levantando ao nosso favor. Então o inimigo, ele tem que entender que quem mexe com homem de Deus, quem mexe com mulher de Deus, vai cair por terra, porque o grande eu sou cuida de nós. O maior de todos está conosco. O maior de todos nos livra. O maior de todos nos guarda. O maior de todos preserva a minha e a sua vida. Então, quando você vê algo acontecendo na sua vida, quando você entender que o inimigo está vindo contra você, porque ele vai vir, porque ele não brinca de ser inimigo, e ele não gosta de homem e mulher de Deus, ele não gosta de profeta, porque ele sabe que profeta prega a verdade, ele sabe que profeta confronta pecado, ele sabe que profeta enfrenta ele sabe que profeta recebe revelação de Deus, e Deus dá livramento a pessoas por causa do profeta. Então, ele tem que entender que homem e mulher de Deus é guardado pelo Senhor. Ele tem que entender que ele mexeu com o homem de Deus, mexeu com a mulher de Deus, mexeu com a pessoa errada. Ele mexeu com o casamento de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Ele mexeu com o casamento errado. Ele mexeu com os filhos de um homem, de uma mulher de Deus. Ele mexeu com os filhos da pessoa errada. Ele mexeu com o trabalho de homem e mulher de Deus. Ele mexeu com o trabalho da pessoa errada. O inimigo tem que entender que há Deus em Israel. O inimigo tem que entender que Deus guarda Israel, que Deus guarda o profeta, que Deus guarda o povo dele. O inimigo tem que entender que ele não vai calar a boca de profeta. O inimigo tem que entender que a boca de profeta ele nunca vai calar, porque profeta é guardado por Deus. Quem guarda o profeta é o maior de todos. Quem guarda o profeta é o grande eu sou. Quem guarda o profeta é o leão da tribo de Judá. Quem guarda o povo de Deus é o grande eu sou. É o todo-poderoso. E contra ele não tem inimigo que prevaleça. Então, nós vemos aqui que Eliseu era homem de Deus, obediente a Deus, e estava fazendo o que Deus mandava, estava entregando o que Deus mandava. E Eliseu, ele tinha olhos espirituais. Então aquela situação em momento nenhum abalou Eliseu. Aquela situação em momento nenhum deixou Eliseu temeroso, deixou Eliseu com medo nem desesperado. E aquele servo, ele só estava desesperado enquanto a visão dele ainda estava fechada, enquanto a visão dele ainda era carnal. Ele só estava desesperado enquanto ele só conseguia ver o problema. Ele estava desesperado porque a visão espiritual dele ainda não estava aberta. Então que eu e você venhamos pedir a Deus que abra a nossa visão espiritual, porque nós precisamos entender que quando nós olhamos para o problema com olhos espirituais, nós não enxergamos o problema, nós enxergamos o grande Deus que está conosco. Nós enxergamos o livramento de Deus chegando. Nós enxergamos que o céu já está se abrindo. Nós enxergamos que o céu
está se movimentando. Então, se você está passando por uma situação difícil, se o seu filho ou sua filha tem lhe dado trabalho, se você está passando momentos difíceis com seu marido, com sua mulher, não sei, mas se você está passando algo difícil, se o inimigo se levantou em alguma área da sua vida, comece a olhar com olhos espirituais. Comece a ver com olhos espirituais. Comece a ver o céu se movendo. Comece a ver o livramento chegando. Comece a ver pessoas libertas. Comece a ver pessoas salvas. Comece a ver a sua saúde sendo restaurada. Comece a ver o seu trabalho sendo restaurado. O seu casamento sendo restaurado. Comece a ver a porta se abrindo. Comece a ver a sua geladeira. Abriu a geladeira está vazia. Comece a olhar com olhos espirituais e veja ela farta. O seu armário está vazio. Abre ele, olha para o céu e diz: eu creio que o maior de todos já chegou aqui. E eu creio que a minha geladeira já está cheia. Eu creio que o meu armário já está cheio. Eu creio que o céu já se movimentou. Eu creio que Deus já deu ordem aos anjos dele. E eu creio que a providência está chegando. Então começa a olhar para os problemas com olhos espirituais. Começa a olhar para as situações com olhos espirituais. Começa a fazer como Eliseu. Olha com olhos espirituais. E ninguém vai te parar. E ninguém vai fazer desistir. Porque o inimigo ele se levanta para ver se o profeta desiste. O inimigo ele se levanta para ver se o profeta para. O inimigo ele se levanta para ver se o profeta cala a boca. Eu não vou mais entregar o que Deus manda não, porque tudo está vindo contra mim. Eu não vou mais falar o que Deus manda não, porque as pessoas se revoltam, porque as pessoas querem me atacar. Eu não vou falar mais o que Deus manda não. Eu não quero mais saber de pregar, eu não quero mais saber de falar o que Deus manda. Porque o inimigo vai tentar me destruir, vai conseguir. Ei! O Deus que você serve é maior. O Deus que você serve está contigo. E Ele sempre chega primeiro. Ele tem visto todas essas coisas. Então não te preocupa. Se você olha com olhos espirituais, você vai continuar pregando, você vai continuar louvando, você vai continuar evangelizando, você vai continuar fazendo a obra. Porque o inimigo vai ter que entender que Deus é contigo. O inimigo vai ter que entender que o maior de todos já chegou na tua vida, que o maior de todos chegou primeiro, que o maior de todos já viu tudo que foi planejado e tentado contra você, e o maior de todos já enviou o socorro. Ele vai ter que entender que ele tem o mesmo jeito que ele veio armar acampamento para te destruir, do mesmo jeito que ele armou acampamento para acabar com a sua família, para acabar com a sua vida, para acabar com o seu ministério, para acabar com o seu trabalho, com a mesma pressa, ele vai ter que desarmar o acampamento, ele vai ter que desfazer o acampamento e bater em retirada, porque o grande é o Senhor, chegou primeiro, o maior de todos chegou, o maior de todos chegou para desfazer, o maior de todos chegou para dar vitória, o maior de todos chegou, e ele vai ter que bater em retirada. Eu e você venha abrir os olhos espirituais, que eu e você venha entender que o inimigo não pode, não tem poder nenhum contra nós. O inimigo não vai fazer nem eu nem você parar. O inimigo não vai fazer homem e mulher de Deus parar no meio do caminho. Quem vai bater em retirada é ele. Quem vai pegar tudo que é dele e bater em retirada é ele. Porque se for preciso, Deus muda a rota, mas Ele guarda a minha e a você. Se for preciso mudar a rota, Deus muda, mas Ele preserva a minha e a sua vida. Se for preciso, Deus faz o que for preciso. Deus faz o impossível, mas eu e você não vamos parar. Eu e você não vamos desistir. Eu e você não vamos deixar de servir a esse Deus, porque nós sabemos que maior é o que está conosco do que o que está com Ele. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então não tenha mais medo, porque pessoas têm juntado para falar mal de você. Não tenha mais medo, porque pessoas têm feito panelinha de fofoca contra você. Não tenha mais medo, porque se juntaram para dizer: vamos fazer ela parar, vamos fazer ele parar, vamos fazer ele calar a boca, vamos fazer ela parar, vamos tirar todo mundo ali. Não tenha medo. Não tenha medo.
Olhe com olhos espirituais, porque o céu já está se movimentando. O céu já está se movendo em seu favor. O grande eu sou chegou primeiro. O maior de todos chegou primeiro. E não tem inimigo que fique de pé diante de mim e de você. Não tem inimigo que consiga derrubar homem e mulher de Deus. Não tem inimigo que consiga calar a boca de profeta. Não tem inimigo que consegue parar homem e mulher que se dispõe a fazer a vontade de Deus. Então, se você está fazendo o que Deus mandou, se você está fazendo aquilo que Deus disse que é para você fazer, continue. Se você está fazendo aquilo que Deus disse para você fazer, não tenha medo do inimigo, não tenha medo das afrontas, não tenha medo das fofocas, não tenha medo das calúnias, não tenha medo das panelinhas, não tenha medo de nada. Aleluia, Jesus. Porque nessa guerra, não sou eu nem você que vamos pelejar. É o Senhor dos Exércitos que vai pelejar por nós. É o Senhor dos Exércitos que vai pelejar por mim e por você. É o Senhor dos Exércitos quem vai resolver toda e qualquer situação para nos preservar, para nos dar a vida. O nosso inimigo, ele vai ser ferido de cegueira, porque Deus, ele fere o inimigo com cegueira para tirar do nosso caminho. Ele fere o inimigo com cegueira para não enxergar nem a mim nem a você. Então não tenha medo das afrontas do inimigo. Não tenha medo, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Maior é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos, que está conosco, que nos guarda, que nos preserva, que nos protege do que o que está com eles. Glória a Deus. Então, Aleluia. que eu e você venhamos abrir a nossa visão espiritual. Que nós venhamos, a partir de hoje, olhar com olhos espirituais para cada situação que se levantar na nossa vida. Que nós venhamos olhar com olhos espirituais para cada situação que o inimigo colocar na nossa frente. Que nós venhamos olhar com olhos espirituais e ver o grande livramento do Senhor chegando em nossa vida. Amém? E eu agradeço desde já Glória a Deus, a oportunidade. Peço aos irmãos que se levantem, se coloquem de pé. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória, glória. Aleluia. Aleluia.